O assunto de hoje vai vir de um lugar meio inesperado. Ele vai vir daquele lugar que você nunca viu antes, como se fosse um cross-counter sendo mandado pelo Yabuki Joe, ou então como se fosse um trator de 2 toneladas no meio de uma pista molhada. Pra quem não sabe, sim, Fórmula 1 é um negócio que eu assisto. Assim como várias outras pessoas que também assistem hoje em dia. Porém, diferente do seu pai, que provavelmente diz que Fórmula 1 morreu junto com Ayrton Senna em 94. Aí eu não quero entrar na discussão sobre o porquê que eu gosto de assistir Fórmula 1, porque até eu mesmo tô começando a duvidar o porquê que eu realmente assisto isso. Eu fico falando, eu não gosto de assistir futebol porque é um esporte lento e chato, sendo que você pode desenhar essencialmente várias linhas paralelas que indicam que Fórmula 1 são basicamente a mesma coisa, quase de uma forma que vai parecer um trabalho de casa de geometria escolar. Então deixa eu resumir algumas coisas que aconteceram ultimamente, pra você ficar antenado sobre a razão que algumas pessoas podem ficar meio putas ao seu redor. Não é só por causa de política brasileira. Se bem que nesse caso também é política. Eu não preciso mencionar que os pilotos de Fórmula 1 andam em máquinas de um pouco menos de 1 tonelada que vão muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. Eles conseguem fazer circuitos em menos de 2 minutos, coisa de tipo 3 a 4 quilômetros de distância. Os carros, eles são realmente feitos para ir muito rápido, imagina se não fosse, é o ápice do motorsport. E tem uma coisa na física, que é provavelmente o que você já escutou, que é tipo, uma das 3 leis criadas pelo Isaac Newton, que diz que algo em movimento continuará em movimento até que outra coisa o pare. Então, quando você percebe isso, você fica meio tipo, realmente, é meio difícil parar alguma coisa que tá indo a quase 300 km por hora. Por que eu tô enrolando aqui falando sobre isso quando eu podia ir direto pro assunto? Bom, basicamente por causa que eu preciso colocar a maior quantidade de tempo possível no vídeo pra ganhar aqueles views deliciosos, mas é porque nesse domingo aconteceu o GP de Suzuka. E, bom, ele tava bem molhado. E se você tem uma carteira de motorista, você provavelmente sabe que dirigir no molhado não é exatamente a coisa mais agradável de todos os tempos. Só que nesse caso, diferente de você, eles não estão dentro de uma HB20 que mal chega a 60 km por hora. Então você meio que começa a ver o que é o problema aqui. Mas os carros de Fórmula 1 não foram também designados para pilotar na chuva? A gente vai chegar já nisso. O problema é que estava chovendo bastante e a corrida iria começar na chuva. O problema é que todo mundo começou nos pneus intermediários. Agora, se você não sabe o que isso significa, deixa eu só explicar que existe o pneu molhado. Os 2 pneus são para ser utilizados na chuva, mas obviamente o intermediário é para situações não tão molhadas. Algo que não era esse caso, mas todas as equipes decidiram utilizar os pneus intermediários por causa que os molhados são uma porcaria. Então, foi lá todo mundo sem querer arriscar perder tempo, simplesmente por causa que eles queriam estar mais seguros e largaram exatamente nesses pneus. O que aconteceu foi que muita gente estava com certas dificuldades em manter o carro na pista. E carros que não conseguem ficar na pista acabam indo para outros lugares indesejados, como as barreiras. E quando algum carro bate nas barreiras, é meio difícil de você conseguir desviar dele em tempo, especialmente nessas condições climáticas péssimas, onde a visibilidade era incrivelmente ruim, especialmente se você estivesse atrás de um outro carro. E o que aconteceu aqui foi que muitos outros carros precisaram desviar de alguns que estavam parados na pista por causa que eles acabaram batendo nas barreiras, e aparentemente depois eles também precisaram desviar de tratores na pista. E a gente volta pro que eu tava falando no começo. É meio complicado um carro indo a quase 300 km por hora, bater em um trator de mais de 2 toneladas. Porque foi justamente o que aconteceu em 2014, que causou a morte de Jules Bianchi. Então, você meio que consegue perceber aí por que tá todo mundo puto com isso. Agora você pensa, mas a Federação Internacional de Automobilismo não deveria ser a entidade mais segura para impedir casos onde os pilotos podem se encontrar em uma situação perigosa dessas? Sim, eles deveriam fazer isso, e geralmente eles fazem, eles implementam várias soluções de segurança, e assim, vamos ser sinceros, muitas coisas que são inventadas para ser utilizadas na Fórmula 1 acabam chegando nos carros para consumidores, coisa que
é muito importante pra gente, como foi tecnologia ABS, eu não sei muitos exemplos de cabeça, mas eu vou colocar aqui e você vai ficar sabendo o que é. Só que, aparentemente, a FIA também é imbecil demais em impedir um trator de entrar na pista quando ainda tem carros andando nela. Por causa que, sim, os carros eles têm que andar mais devagar quando acontece algum acidente e geralmente eles são rápidos o bastante para avisar sobre esse tipo de coisa, com as bandeiras amarelas, com o safety car e tudo mais. Só que nesse caso, eles deveriam ter colocado uma bandeira vermelha por causa das condições climáticas e que era essencialmente impossível ver muita coisa na sua frente. E, bom, não tinha bandeira vermelha ainda enquanto os tratores já estavam na pista. Deveria ser a ordem oposta, bandeira vermelha primeiro, depois tratores. E tem muita gente que tá querendo argumentar sobre, mas isso também é culpa das condições climáticas e tudo mais, era impossível ver muita coisa na frente dos pilotos e, sim, era difícil. Só que os pilotos, eles meio que foram treinados pra pilotar nesse tipo de condições, senão nunca teria corrida molhada. Porque toda corrida molhada é basicamente assim, a não ser que seja só uma quantidade bem pequena de água que tá na pista. O piloto que quase sofreu um acidente em relação a isso se chama Pierre Gasly. E ele ficou incrivelmente pistola com todo mundo quando ele viu esses negócios bem na frente dele e lembrou do seu contemporâneo que morreu exatamente na mesma pista em uma situação parecida. Então, ele ficou incrivelmente puto. E a FIA, em toda a sua sabedoria e lucidez, eles decidiram que eles vão penalizar ele por causa disso. Olha, pra ser justo, a penalidade da FIA não foi exatamente por ele estar passando ali de forma rápida, mas foi mais na frente da pista que ele andou de forma mais rápida, provavelmente sendo afetado por toda a adrenalina de quase morrer, mas até ele mesmo declarou que acha a decisão justa em um tweet e, assim, talvez ele esteja fazendo isso puramente por manter as relações públicas tênuas, mas vamos levar a palavra dele com isso. Assim, é tanta palhaçada, porque os carros simplesmente não foram feitos pra pilotar na água. Eles deveriam ter a capacidade de fazer isso, mas os pneus da grande e gloriosa Pirelli, obrigado Pirelli, não são bons o bastante pra esse tipo de corrida. Mas pelo menos, no final das contas, todo mundo ficou bem, ninguém se feriu. Todo mundo continua incrivelmente puto por causa dessa atuação inaceitável de colocar tratores na pista enquanto ainda tem carros rodando, mas todo mundo, espero que vamos resolver isso eventualmente, FIA, mas é isso, as coisas acabam por aqui. Eu acho que também Max Verstappen foi nomeado bicampeão mundial depois dessa corrida. For world champion. But I'm not, so. What? Okay, thank you. But I'm not, no? You I am? Yes, you are. You sure? Por causa que, aparentemente, na legislação da Fórmula 1, eles consideram como uma corrida completa se elas acabar no tempo, em vez de, mesmo tendo, 10 voltas sendo feitas. Parabéns, FIA. Vocês nunca param de me impressionar.